Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse porta-moedas, tá? Que também é um porta-chaves. Você pode estar colocando suas moedas aqui. Ó. Aí você fecha dessa forma. Ele também serve para carregar chaves, tá? Aí você vai colocar na sua chave. É uma ideia muito rápida para estar ganhando dinheiro aí. E ele também pode ser um aplique, tá? Para tapetes, para você tá colocando aí nas suas peças. Então, bora lá pro vídeo. Os materiais que eu vou utilizar aqui para confecção desse porta-moedas vai ser esse fio, aqui eu tô usando o fio amigurumi, uma agulha 2 milímetros e uma tesoura. Para dar início, eu vou fazer aqui o anel mágico, vou deixar essa sobrinha de fio aqui, vou passar um fio por cima do outro, fazendo assim um X, passo a agulha por dentro desse último fio aqui, busco esse fio que tá por cima, dou um giro assim na agulha e dou aqui, faço aqui meu primeiro ponto baixo, tá? Aqui dentro do anel mágico, a gente vai estar colocando mais 7 pontos baixos, tá? A gente vai ignorar essa primeira corrente. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou segurar no último ponto, vou fechar o anel mágico, puxando a sobrinha de fio. Vou vir aqui, ó, na cabecinha do primeiro ponto. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente para dar a altura do ponto baixo. E aqui no mesmo espacinho, eu vou estar colocando mais 2 pontos baixos, tá? No mesmo espacinho que eu fiz a corrente. Pronto. Aqui no próximo, eu vou colocar 2 pontos baixos. E essa carreira vai ser uma carreira apenas de aumentos, tá? Vai ser 2 pontos baixos em cada ponto de base, tá? Em cada ponto baixo da carreira anterior. A gente vai ficar aqui nessa carreira com um total de 14 pontos, tá? Aqui eu vou fazer os meus, terminar aqui minha carreira e volto com vocês. Pronto, terminei aqui a carreira, já puxei mais o fio pra fechar o restinho do anel mágico. Aí, você tem que ter cuidado para não colocar aqui, ó, nesse pontinho que se forma, porque esse daqui é o ponto baixíssimo, tá? Conta aí certinho para ter 14 pontos. Aqui eu vou fechar novamente na cabecinha do ponto, um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir novamente uma corrente, vou vir no mesmo lugar que eu subi a corrente e vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos, no mesmo ponto de base. E no ponto seguinte aos aumentos, eu vou colocar um ponto baixo. E assim eu vou intercalando. Um ponto baixo, um aumento. 2 pontos baixos em cima do ponto de base. Aí, um ponto baixo, um aumento. Pronto, vou fazer assim por toda a carreira, tá? Terminei aqui minha carreira, vou vir aqui na cabecinha do ponto. E vou prender aqui com ponto baixíssimo. Certo? Agora, a gente vai dar início à quarta carreira com essa cor de fio, tá? Então, vou fazer aqui uma corrente. Venho aqui nesse ponto inicial, onde eu fiz a corrente, e faço um ponto.
E agora, para quebrar um pouco essa regra dos aumentos, eu vou intercalar, tá? Aqui eu fiz um ponto, no próximo eu vou repetir fazendo um aumento, ok? E agora, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, e no seguinte, faço mais um ponto baixo sozinho, ok? Aí, no próximo ponto, eu vou fazer um aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Aí, no ponto seguinte, eu faço o aumento, para ela ficar um círculo bem certinho, tá? No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo sozinho, e no próximo, mais um ponto baixo sozinho. A diferença vai ser só aqui no início, que a gente vai começar com ponto baixo sozinho, depois um aumento, depois 2 pontos baixos sozinhos, aí depois um aumento, mais 2 pontos baixos sozinho, um aumento. E assim a gente vai fazer até terminar a carreira, tá? Pronto, terminei a carreira com um ponto baixo sozinho. Aqui eu vou emendar com ponto baixíssimo. Faço uma corrente, venho no mesmo local que eu fiz a correntinha, faço um ponto baixo. No próximo ponto seguinte, eu faço mais um ponto baixo. No seguinte, mais um ponto baixo. Fiquei com 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, tá? No próximo ponto, eu vou fazer um aumento, tá? 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aí, aqui no próximo, vou fazer um ponto baixo sozinho. Mais um ponto baixo sozinho. Mais um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, vou fazer um aumento. Faço 3 pontos baixos sozinhos e depois um aumento, tá? É assim, ó, 3 pontos baixos sozinhos, um aumento. 3 pontos baixos sozinhos, um aumento, tá? Pronto, terminei aqui a carreira com 3 pontos baixos sozinhos. Vou fechar aqui nesse primeiro ponto. E aqui a gente pode arrematar. Eu vou arrematar aqui fazendo uma corrente, tá? E vou arrematar esse fio, esconder esses fiozinhos. Pronto, pessoal, tô aqui com a base arrematada. Agora, eu vou pegar aquele outro fio, que eu tô usando um fio da cor caramelo, bege. Aqui eu vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos e vou prender o meu fio aqui na peça, tá? Pra isso, eu faço uma correntinha bem apertadinha, tá? E aqui agora, pessoal, eu vou fazer um ponto baixo bem aqui onde eu fiz a correntinha. Ok? E aqui eu vou fazer 4 pontos baixos sozinhos, tá? Aqui já tenho 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos e um aumento. 2. Novamente, 4 pontos baixos sozinhos, 2, 3 e 4. No ponto seguinte, um aumento. Vai ser assim: 4 pontos baixos sozinhos, um aumento, por toda a carreira. Pronto, terminei a carreira, venho aqui no primeiro ponto, emendo com ponto baixíssimo. Subo uma corrente, faço um ponto aqui, onde eu subi essa corrente. Aí, agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. No seguinte, eu vou fazer um aumento.
Novamente para quebrar a regra de aumentos, tá? E nos pontos seguintes, eu vou fazer 5 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto baixo de base, tá? 3, 4, 5. E depois de 5 pontos, eu faço um aumento. Então, 5 pontos baixos, um aumento. 2, 3, 4, 5, um aumento. Eu vou fazer isso por toda a carreira, tá? Comecei aqui com 2 pontos baixos, um aumento, e depois fiz 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, tá? Vou terminar assim por toda a carreira. Pronto, terminei aqui a carreira. Vou emendar aqui com um ponto baixíssimo, tá? E aqui eu já posso arrematar o fio, porque tá pronta a nossa base com essa cor, tá? Agora, a gente vai fazer os dedinhos. Pronto, pessoal, agora eu vou emendar o fio rosa novamente, tá? Eu costumo deixar essa costurinha aqui pra parte de baixo. Venho aqui em um dos pontos da parte superior, prendo aqui meu fio com uma corrente. E aqui eu vou fazer 3 correntes, tá? Vou dar a laçada e vou vir no ponto baixo seguinte, fazendo um ponto alto. Vou dar a laçada, venho no próximo ponto e faço mais um ponto alto. Vou dar a laçada, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Faço 2 correntes, venho no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, dou a laçada, venho no próximo ponto e vou fazer um grupinho com 4 pontos altos, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. 3 e 4. Faço 2 correntes, venho no próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, dou a laçada, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto. E vou acabando o grupinho aqui com 4 pontos altos, tá? Tá? Falta mais um dedinho, faço 2 correntes e vou repetir, ó. Venho aqui no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Subo 2 correntes e faço mais 4 pontos altos, tá? Um ponto alto para cada ponto baixo de base. Faço 2 correntes e vou prender aqui com um ponto baixo. Certo? Depois que eu terminar aqui, eu posso arrematar o fio e vou voltar novamente com essa cor aqui caramelo. Agora, pessoal, com esse fio aqui caramelo, mesmo que você usou para essa parte aqui, você vai fazer o mesmo molde desse, tá? Você vai fazer a mesma peça repetida, 2 dessas, tá? Vou fazer aqui a minha e volto com vocês para o acabamento dos dedinhos. Pronto, pessoal, terminei uma base aqui, ó, igualzinha a essa, tá? Só que eu fiz só com essa corzinha. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui dos dedinhos, tá? Vou pegar novamente esse fio caramelo que a gente usou aqui. Vou colocar aqui na peça, prender aqui com uma corrente, tá?
Aí, aqui, naquelas 3 correntinhas que a gente subiu, a gente vai estar fazendo 2 pontos baixos, tá? Dentro daquelas correntinhas que a gente deu início aqui. 1 e 2. E aqui, nesse primeiro grupinho, eu só fiz 3 pontos altos, mas porque eu me perdi, tá, pessoal? Mas todos serão com 4 pontos altos, tá? Aí, aqui em cima de cada ponto alto desse, você vai colocar um ponto baixo, tá? Tá? E aqui onde tem essas correntinhas, a gente vai colocar 2 pontos baixos, ó. 2 pontos baixos, tá? Quando chegar aqui nesse ponto baixo de base, a gente vai vir no pezinho dele, não em cima dele, tá? No pezinho. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui. Aí, a gente vai vir nessas outras correntinhas aqui do lado, e vai colocar 2 pontos baixos. 2. Em cima de cada ponto alto desse de base, a gente vai colocar um ponto baixo. Dentro das correntinhas, 2 pontos baixos. E aqui no pezinho do ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Pronto, você vai fazer isso até aqui no finalzinho. No finalzinho eu volto com vocês. Pronto, pessoal, terminei aqui o acabamento com ponto baixo. Ficou dessa forma. Fica bem bonitinho. Dá pra você fazer também como um aplique aí pra alguma peça, um tapete. Fica bem fofinho, né? Agora aqui, ó, terminei aqui no ponto baixo. Fiz aquele ponto baixíssimo, tá? Vou pegar aqui a minha outra parte. Se você quiser, você pode estar fazendo essa carreira de acabamento com pontos baixos aqui nessa parte de trás, tá? Mas não é preciso, só se você quiser. Aí, eu vou virar o fundo dela, ó, vou colocar fundo com fundo, tá? Avesso com avesso, como se fosse uma costura, que a gente agora vai costurar as peças, né? Aí, aqui eu vou acertar pra ver se os dedinhos estão casando certinho, tá? E aqui eu vou procurar o ponto, esse último pontinho aqui, ó, da unha e do dedinho. E vou passar aqui, ó. Na verdade, não, primeiro a gente tem que passar nessa aqui, ó. Passar aqui na primeira, tá? E vou vir aqui, vou passar nessa primeira aqui do outro lado. Vou pegar o fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Trago o fio pra cá e faço um ponto baixíssimo. Acerto aqui a minha peça. E, novamente, eu venho aqui na cabecinha, ó, do ponto. Pego os 2 pontos, as 2 alcinhas, tá? Eu tô colocando aqui na agulha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Sempre vou acertando, tá? Venho aqui no próximo, pego aqui a cabecinha dos pontos e vou costurando dessa forma. Bem fácil, você pegando todas as cabecinhas dos pontos e vai unindo com ponto baixíssimo. Dessa forma. Sempre pegando o ponto seguinte, tá? Não pulando nenhum ponto. E assim a gente vai fazer por toda a carreira, tá? Unindo as partes aqui. Terminar aqui o meu e volto com vocês. Cheguei aqui no último pontinho, vou arrematar esse fio, tá? E volto com vocês na sequência. Pronto, pessoal, aqui eu vou fazer agora o cordão de fechamento, também que pode ser um porta-chaves, tá? Então, aqui no meio
dos dedinhos, né? Eu vou inserir a agulha aqui, ó, naquele ponto baixo que a gente havia feito, tá? Bem no meio. Vou pegar o meu fio, vou prender o meu fio aqui. Já prendo aqui com a corrente, aperto bem. E aqui eu vou subir 40 correntinhas, tá? 2, 3, 4, 5. Vou acelerar um pouquinho. Pronto, feito aqui as 40 correntinhas, fiz elas mais larguinhas, tá? Eu venho aqui no mesmo espacinho que eu inseri a agulha e vou prender aqui com um ponto baixíssimo, tá? E aqui eu vou arrematar esse fio pra finalizar o trabalho. Pronto, pessoal. Depois que a gente faz as correntes, pra fechar é muito simples. A gente só põe aqui, ó, naquele espacinho com correntes. Então, se você fez aquele acabamento com pontos baixos, eu aconselho que você faça uma casinha aqui com correntes, tá? Pra tá prendendo aqui a bolsinha. Fica dessa forma. Aqui você pode tá prendendo um chaveiro, como eu mostrei no início, uma chave, tá? E aqui você pode guardar dinheiro, moedas, tá? Notas, moedas. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Se gostou desse vídeo, dá um joinha aí. E até o próximo vídeo. Bye, bye!